Graça e paz a todos. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33 fala sobre deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, que é o que? Mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Pequenos versículos falam sobre deveres conjugais. A comparação direta, literal, de Cristo com a igreja. Nós vivemos, amados, numa geração de total heresia. Pessoas se dizendo ser cristãs, pessoas que estão usando do evangelho como uma forma, um modismo. Falam com a boca, mas por dentro não estão digerindo aquilo que tem que digerir. O Senhor Jesus já falou que no mundo nós teríamos aflições. O próprio apóstolo Paulo, o homem que esteve com Jesus, falou que é bom que vocês não se casem, porque vocês vão ter muitos problemas. Mas se vocês se casarem também, não se divorciem. Então, existem pessoas no nosso meio que se dizem ser cristãs, com diploma de teologia debaixo do braço, pregando muito bem nos púlpitos e falando vários idiomas, que estão levando muitas pessoas ao inferno. Ainda bem que Deus falou que o enganado e o enganador a Deus pertence. E antigamente eu tinha até, copiando essa frase de um teólogo, abrindo aspas, antigamente eu tinha até pena dessas pessoas. Hoje em dia eu não tenho mais pena, elas merecem um ao outro. Tanto enganado quanto enganador merece um ao outro. Fecha aspas. E eu concordo. A priori eu achei essa frase desse teólogo um pouco dura, como se fosse Pilatos, mas não, meus amados. Pessoas que se dizem cristãs, têm a Bíblia, estão indo a igrejas, dizem estar congregando, mas não estão dando ouvidos ao que diz a palavra. Foram aqueles que estão nas igrejas. Eu já fiz algumas pesquisas, conversando com algumas pessoas. Você vai à igreja? Vou sim, todo domingo, às vezes vou várias vezes por semana. Você lê a Bíblia? Fala a verdade, não tem muito esse costume não. Então, você vê pessoas que não se importam em entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a gente vê isso no mundo. Uma vez uma irmã em Cristo, que é abençoadíssima, ela falou uma frase lá no início da minha conversão, foi totalmente infeliz. Eu não concordei com isso. Ela falou para mim assim, colocou assim: Wellington, pensa bem, eu estou pensando em fazer teologia. Eu falei para ela, mas não acho necessidade disso não. Acho até legal, mas não tem necessidade. Não, pensa bem, tá lá a igreja, vai lá o pastor tal, um pastor que ninguém conhece, que não tem teologia, não tem nada. Aí vai lá poucas pessoas. Agora, vai o teólogo fulano de tal, a igreja vai encher. Eu falei, poxa, mas as pessoas estão indo por causa do teólogo, não é por causa da palavra. As pessoas estão indo por causa daquele cara que tem um diploma de teologia, porque ele fala bonito, fala bem. Não estão indo por causa da palavra. Aí essa irmã ligou assim, não, mas nós temos que criar meios, para trazer as pessoas para a igreja. É essa a diferença minha para essas pessoas, meus amados. Eu não creio. Claro que nós queremos fazer a obra aqui, óbvio, falar da palavra.
Mas eu não creio que tem que ter um diploma de teologia. Eu não creio que você tem que falar muito bem no púlpito. Eu não creio que... Basta você falar aquilo que o seu coração está cheio. Você não precisa nem ler. Você não precisa nem abrir a boca. Sobre a mulher, esposas, ganha o seu marido com seu bom proceder. Às vezes não precisa nem falar nada. Dando testemunho. Tudo é lícito, sim. Um teólogo é lícito, sim, desde que pregue a verdade. Mas eu nunca coloco um teólogo acima de uma pessoa. O que é teologia? É o estudo de Deus feito pelo homem. Entendeu? Teo, Deus. Logia, estudo. Se eu não estiver enganado, me perdoem. Então, nós temos que entender que a Bíblia, desde o princípio, compara Deus e Israel, Cristo e Igreja. Ah, mas aqui está falando aqui, ó, das mesmas formas o marido deve amar cada uma a sua mulher como ama o seu próprio corpo. A gente sabe que nós, os cristãos, quando tem um cônjuge que não é crente, que é um descrente, lá em 1 Coríntios capítulo 7 fala o quê? Vocês que creem, santifica o cônjuge que é descrente. Então, mas se o cônjuge descrente quiser ir, nós que cremos, deixe ir. Porque Deus nos chamou para viver em paz. O que quer dizer isso? Não adianta você insistir. Foi Deus que colocou esse querer e se realizar no coração desse cônjuge descrente, para ele ir. Deus tem propósito com você que você crê. É o quê? Entender que deixa ir, que porta que Deus fecha, não há quem possa abrir. Talvez Deus tenha deixado ir, permitido ir, separar de você por algum tempo, para quando ele retornar, ter ele de volta para sempre. Porque a salvação, meus amados, é mais importante que uma reconciliação de casamento. Então, aí você vai aprender a ter intimidade com Deus. Jó era um homem temente a Deus, conhecia Deus, ele sacrificava vários animais com medo dos seus filhos pecarem, mas ele não tinha intimidade com Deus. Tanto é que Jó falou aqui para Satanás, vê meu servo Jó, temente a Deus. Satanás falou que com ele, ele é temente a Deus, ao Senhor assim, porque o Senhor coloca um muro de céu em volta dele, você está cercando ele, tira essa cerca, você vai ver só o que eu faço com ele. O que Deus falou? Vá, só não tire a vida do meu servo Jó. E aquilo serviu de quê para Jó? Para poder, no final do livro de Jó, ele fala, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, hoje eu tenho intimidade com o Senhor. Assim é quando Deus endurece o coração do cônjuge da gente, é para que nós tenhamos intimidade com ele. Só que existe um porém. Se não for o Senhor o vigia, se não for o Senhor o que edifica a casa, será inútil a sentinela. Existem muitos casamentos que estão indo para o brejo. Tanto o enganado quanto o enganador são dois descrentes. Porque aquele que foi enganado, ele vai e se casa com outro. Por quê? Porque ele escutou que um teólogo, um pastor falou, se você for enganado, se você for deixado, você pode se casar com outro. Dos dois são descrentes. Por isso que tem muitos casamentos que não serão restaurados. Entende? Hoje, o que é restauração? O meu já foi restaurado. Sua esposa voltou. Eu estou restaurado em Cristo. Eu amo Cristo. Eu tenho paz no meu coração. Tudo que vier depois é consequência da graça. É assim que vocês têm que entender. Então, quando vocês ouvirem um pastor, um teólogo dizendo houve agressão física, houve abandono, houve o divórcio, houve o adultério, vocês podem se casar com outro. Mentira de Satanás, tá? É mentira. Vocês podem até repudiar por um certo tempo, podem ficar repudiados por um certo tempo, que Deus está trabalhando em ambos, tá? Mas casar com outro é mentira de Satanás. Agora mesmo eu escutei uma mulher falar no canal que vocês têm que ler mais a Bíblia, vocês têm que estudar mais a Bíblia. Por quê? Porque vocês ficam escutando só o que o pastor fala, até aí estava tudo tranquilo. Aí ela falou, eu estou na Segunda Aliança e eu escutei muitos pastores, ela falando, eu escutei muitos pastores falando que isso é adultério. Então, em vez de vocês ficarem escutando o que esses pastores falam, vão ter intimidade com o Senhor, ela falando. Orei a Deus e Deus me deu uma revelação dizendo que esse casamento era abençoado. Então, ela falou que a gente tem que procurar escutar a voz de Deus. O que é procurar escutar a voz de Deus, meus amados? É ler a Bíblia. Toda a instrução já está ali, registrado no santo livro que é a Bíblia Sagrada. É assim que vocês vão entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.